Olá, estamos aí mais uma vez para dar continuidade ao nosso projeto Leituras Comentadas. E hoje o nosso tema é arte rupestre. Adiantando, a expressão arte rupestre é aquela arte desenvolvida na pré-história nas paredes de pedras, dentro e fora das cavernas. Em 1879, foram descobertas pinturas rupestres no interior da gruta de Altamira, na Espanha. Ninguém, na época, acreditou que aquelas fabulosas gravuras coloridas fossem autênticas. O que explica essa descrença? Primeiro, achava-se que o homem pré-histórico era como um animal. Não seria capaz, portanto, de produzir arte. Em segundo lugar, achava-se, na época, a arte era uma forma de expressão das culturas mais complexas, e apenas pessoas letradas e refinadas seriam capazes de produzi-la. Hoje em dia, sabe-se que a capacidade de produzir arte independe da cultura, da sociedade, da classe social, até mesmo do estado mental do artista. A arte cria significados sobre o mundo por meio da intuição do artista, manifestando-se na pintura, na música, na poesia, no cinema, nas colagens, no teatro, na dança e em outras linguagens. As figuras rupestres, ou seja, feitas sob pedras, marcaram o nascimento da arte pré-histórica. As primeiras figuras eram esboços de animais e foram feitas cerca de 30 mil anos atrás. Por volta de 17 mil anos, já se utilizavam técnicas mais aprimoradas de pintura e se produziam figuras mais elaboradas, mas ainda sem proporções. As figuras da caverna de Lascaux, na França, são um exemplo desse período. Aproximadamente 5 mil anos mais tarde, as imagens já tinham definição, forma e volume, ganhando realismo e proporção. As pinturas da caverna de Altamira, na Espanha, são um exemplo dessa nova fase. Tanto as grutas de Lascaux quanto as grutas de Altamira, as covas de Altamira, são dois exemplos riquíssimos da arte rupestre desenvolvida na Europa. Mais tarde, nós vamos ver também alguns exemplos de arte rupestre desenvolvida aqui no Brasil. Por volta de 10 mil anos atrás, as figuras deixaram de representar apenas animais, como cavalos, bisões, que é uma espécie de búfalo, renas e mamutes, além de animais alvejados por flechas. Elas passaram a mostrar também cenas do cotidiano e de guerras. As figuras que compõem a arte rupestre parietal, ou seja, desenvolvida nas paredes das rochas, são basicamente de dois tipos: pinturas e entalhes na pedra. Essas figuras eram feitas tanto no interior das cavernas quanto ao ar livre. O fato de nós hoje encontrarmos muito mais exemplares no interior das cavernas dá-se, obviamente, pelo fato de que lá dentro elas estão mais preservadas das intempéries, das chuvas, dos ventos. E com isso, muito da arte rupestre feita fora das cavernas, elas desapareceram. Não todas, mas a grande maioria. Inicialmente, as cores usadas para pintar eram marrom, vermelho e amarelo. Elas eram obtidas do mineral ocre, que era socado até virar pó e depois misturado à argila. A cor era aplicada com o uso dos dedos ou de cerdas. Em seguida, passava-se banha de animal para fixar o desenho à parede da rocha. O preto vinha, em geral, do carvão,
Mais tarde, além do ocre, a tinta passou a ser extraída de plantas, obtendo-se outras cores. Para pintar no interior de cavernas escuras, os cientistas descobriram que os homens pré-históricos utilizavam pequenas lâmpadas de pedra cheias de banha ou tutano. Desde as descobertas das primeiras figuras rupestres até os dias de hoje, não se sabe o que elas representavam ou para que serviam. Há muitas hipóteses sobre o significado que elas tinham, mas nenhuma certeza. Logo que ocorreram as primeiras descobertas da arte rupestre, em 1879, a primeira explicação que se elaborou afirmava que as imagens representavam uma forma de arte sem significado específico ou função. No início do século XX, difundiu-se a hipótese de que as figuras estavam ligadas a rituais mágicos de caça. Esses rituais eram realizados para que a caça fosse abundante e os caçadores pudessem pegar um grande número de animais. A partir da década de 1960, elaborou-se uma nova explicação sobre as figuras rupestres. Segundo a nova visão, os animais desenhados nas grutas simbolizavam o mundo masculino e o feminino, em que se dividia o universo. As grutas com arte rupestre seriam santuários, onde os seres humanos realizavam rituais religiosos. Todas essas hipóteses, elas são válidas, mas são apenas hipóteses. Se algum dia chegarmos a uma conclusão que a gente considere definitiva, estaríamos aí então cumprindo, fechando esse ciclo de hipóteses. Existem milhares de figuras rupestres em todo o Brasil. A beleza de algumas delas é comparada às das cavernas europeias. A maior parte da arte rupestre brasileira é vista em paredões rochosos e expostos ao ar livre. Estima-se que a idade das figuras varie entre 9 e 7 mil anos atrás, mas há quem defenda que muitas delas podem ter mais de 20 mil anos. O estudo da arte rupestre no Brasil é recente. Entretanto, o primeiro documento que trata das figuras em rocha é de 1598. Nesse documento, foram descritas imagens encontradas na região do atual Nordeste. Povos indígenas do Brasil pré-histórico criaram diferentes figuras antropomórficas, ou seja, com formas humanas. Os cientistas estudam essas figuras para entender o modo de vida de cada grupo e saber se houve contato entre eles. Não sabemos se, até que ponto, o motivo rupestre da impressão da mão aberta, contornada, se reveste de significados mágicos, como acontece com a maior parte das figurações do Paleolítico. Em todos os tempos, a arte apreciará a figura da mão. Raramente, porém, conseguirá a sugestão de um determinado exemplo onde várias mãos são aplicadas numa mesma superfície. Trabalhos duros e árduos no problema elementar da sobrevivência afligiram, mais do que em qualquer outro tempo, estas mãos. Mas já aparece nítida a mão do homem. O significado nós ainda não conseguimos compreender, mas a expressividade dessas mãos juntamente pintadas nessas paredes mostram ali um quê de grande ansiedade e tensões. A gente sabe que o desenvolvimento do ser humano foi sempre muito baseado em tensões, em luta pela sobrevivência. E, obviamente, que uma arte desenvolvida por esse povo certamente expressaria
essa ansiedade. Ok, a gente hoje fica por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.